Deus esteja com todos. Amém. Aproxima mais um pouquinho, filho, por favor. Sua boca, microfone, amém? Amém. Qual o nome do senhor? Cláudio. O que Deus fez na tua vida, filha? Conta para nós, por favor. Deus fez. Pode falar. Deus fez um milagre na minha vida, graças a Deus. Estou Estou aqui contando vitória, né? Espiritualmente. Eu sou de Recife, sou um ex-pai de santo, né? Desde pequeno. Chegou aqui como pai de santo. Eu era de lá, né? Do Recife, eu era lá, pai de santo lá. E vim para cá com propósito, trabalhar, ajudar a família. E deixei tudo para lá, né? Tudo para trás. E vim para cá lutar a pulso, né? Porque as entidades não deixavam, eu vim. Mas eu vim porque lá no fundo eu temia a Deus. Foi por isso que eu vim. Há quanto tempo o senhor servia as entidades? Visto, acho que deve uns 7, 8 anos que minha família... Ou seja, o senhor nasceu já fazendo isso. Já, acidentes. Quantos anos o senhor ficou lá? Dentro dos 7 para cá. Quantos anos o senhor tem hoje? Estou 49. Então o senhor estava com 49 anos servindo as entidades. Servindo a eles, né? Por conta da família. Amém. Para onde minha avó ia, que ela espírita, ela me levava. A sua avó era também? Era a família do meu pai e da minha mãe, né? Era tudo espírita. Amém. E depois que minha mãe faleceu, eu vim para cá, né? Me voltei, deixei tudo para lá, as coisas dos espíritos, salão, tudo. O senhor veio para São Paulo, deixou tudo lá? Deixei tudo lá, vim para trabalhar, né? E com a expectativa de voltar e colocar para frente, adiante. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que Ele tirou aquela vontade que eu tinha, né? De crescer espiritualmente. De repente, de uma hora para outra, o senhor perdeu a vontade de trabalhar para eles. Perdi, passei 2 anos sem ir lá. Deixei tudo lá, tudo fechado. Mas o centro estava montado lá. Estava tudo feito, estava tudo montado, eu tinha tudo, eu tinha passado por várias obrigações, tinha feito muita coisa, tinha feito, bem dizer, um pacto, né? E ao passar do tempo as coisas foram piorando, porque como eu lá no fundo eu temia a Deus, e eu queria me libertar, mas eu não conseguia, né? Porque eles não deixavam. Então chegou um ponto que eles faziam sem eu fazer, espiritualmente. O senhor só pensava assim? Eu só pensava, e chegou ao ponto deles destruir muita gente e fazer muitas coisas que eu não queria mais. Eu dizia, não, eu não vou fazer isso. Eles diziam, você não vai, então eu vou fazer. Então eles faziam. Então eu temi, fiquei com aquele medo e vim para cá, deixei tudo lá. Então depois de 2 anos eu voltei, sem Deus, mas eu voltei com aquela vontade de acabar com tudo. Né? Eu disse, eu não quero mais ser isso, eu não quero isso para Deus, não quero isso para mim, eu quero seguir outro caminho. Mas mesmo assim eu não buscava Deus. Eu estive aqui na igreja umas 2 vezes, pastor. Bispo, eu estive aqui, mas eu esfriava. Eu vinha, conversava com o bispo, pedia oração, eu ia embora e não voltava. Isso foi umas 2 vezes, esse ano. Né? E eu sempre sonhava com as coisas do mundo, mas eu nunca tive uma revelação como eu tive tão grande com Deus. Ele me mostrou no palco, tá? Uma Bíblia na mão, orando. Isso foi uma revelação muito grande. E eu sempre fiquei com aquilo na mente, mas eu nunca... acho que eles nunca deixaram que aquilo influenciasse tanto na minha vida, que era a palavra de Deus. Amém. Então, com 2 anos eu voltei, na expectativa de guardar aquilo tudo que eu tinha dentro de uma caixa, para depois, e eu queria alugar, né? Eu queria alugar o salão, queria alugar as coisas e queria guardar eles. Mas quando eu estive lá, eu não tive essa força de tirar aquelas coisas dos espíritos, de guardar, e depois eu voltar para fazer de novo. Né? Eu deixei lá, aquilo abrandou-me, né? Não tive forças. Continuei, fiquei lá, na véspera de eu vir embora, eu adoeci. Né? Fiquei sentindo uma dor muito grande. O senhor foi lá para poder guardar, para depois voltar. Sim, para depois eu voltar. E depois que o senhor chega, sai de lá, aí a coisa fica difícil para o senhor. Ficou muito difícil. Eu adoeci, né? Tive dengue, eu não sabia que estava com dengue. Me deu uma dor no estômago, e essa dor foi subindo, foi piorando, e foi na véspera que eu vim embora para cá, né? Quando eu cheguei aqui, aí foi que piorou e começou a doer, eu vim para cá, para a igreja, né? Não fui primeiro, fui para a UPA, e lá eu aceitei Jesus na dor, era uma dor insuportável que eu não aguentava, e a doença, que foi eles que colocaram, né? E a doença, ela estava andando dentro do meu corpo, ela veio para a cabeça, ela veio para o meu coração, ela veio para o pulmão, e veio para a barriga, voltou para o mesmo lugar que estava, né? Aí cheguei aqui agoniado. Isso foi uma sexta-feira. Dia da libertação mesmo
das coisas. Então eu cheguei aqui morrendo de dor, conversei com ele logo cedo, ele fez uma oração, eu fui para casa, fiquei de voltar, e voltei. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, a dor ia e vinha, depois das orações, o bispo orou, me deu a água, coloquei para fora, vomitei, né? Veio o chefão, né, que dizia que era o chefe, Sim. né, bispo? Sim. Veio e queria me separar da minha vida, né? Queria levar de todo jeito. E eu saí daqui correndo. Quando eu cheguei em casa, a dor subiu mais ainda. E quando eu cheguei dentro do hospital, não tinha remédio que passasse, nem soro. Eu gritava, chamava pelas enfermeiras, doutora, eu não estou aguentando, tanta dor. Mas você tomou remédio, meu amigo, você tomou soro. Eu digo, não adianta. Naquele dia, eles iam me levar mesmo. Eu entrei dentro do hospital, não consegui entrar, falei com o rapaz, ele disse, não, você já esteve aqui, então você vai entrar. Entrei, né? Ou seja, quando o senhor saiu aqui na igreja na sexta-feira, Deus já estava agindo, né? Eu já estava. Porque até lá no hospital, o inimigo tentou que o senhor não fosse, não chegasse a ser atendido, né? Não. E Deus interviu ali na sua vida. E ele entrou dentro do hospital, o inimigo. Ele entrou, ele veio espiritualmente, mas ele entrou numa pessoa. E ele ficou junto de mim, ele riu da minha cara, ele zombou de mim, ele estava ali do meu lado. Como se ele dissesse, não tem mais jeito, eu vou te levar de todo jeito. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí vim para cá, foi feita uma oração, né? E eu voltei. Quando eu cheguei em casa, no mesmo dia, na mesma madrugada, a doença subiu de vez. O médico disse, Valdemir, temos que te operar, porque senão você vai morrer. Aí eu disse, está entregue na mão do Senhor. Aí entrei na sala de cirurgia, Deus fez, né? Fez tudo que tinha que ser. Quando ele abriu, não tinha nada. O médico olhou e disse, não tem nada. Mas mesmo assim, nós vamos abrir para ver o que é isso. Aí afetou o meu estômago, me afetou tudo, né? O que deu no estômago? O que o médico disse? Deu trombose. Trombose no Trombose no estômago. Você tem noção do que o diabo faz? Trombose no estômago. Eu tenho uma trombose no estômago, porque eu era filho do dono lá da cabeça, então regia isso aqui. A minha barriga, minhas pernas. Eu tive tendinite, eu tenho artrose, eu estou novo, mas eu estava acabado. Eu sentia dor nos braços. O inimigo encheu o senhor de enfermidade. Depois que eu vim para cá, ele me encheu de doença. Porque no Recife eu não tinha isso. Eu corria, eu pulava, eu fazia tudo. E quando o senhor servia eles, o senhor tinha doença? Não. Aí quando o senhor disse, eu não quero mais, aí começou. Dor na coluna, eu estou com fibromialgia, eu estava, não tenho mais, fibromialgia, eu sentia dor nos ombros, dor nos joelhos, isso tudo era para eu voltar. Né? Mas eu insistia e dizia, Deus, eu não vou voltar agora, Senhor, eu não vou voltar agora. Mas era dor de esporão, eu estava com dor de esporão, eu não conseguia nem botar os pés. Hoje eu não sinto mais, né? Depois que eu vim para a igreja, depois que eu vim buscar o Senhor nas orações, porque a oração não é só aqui, é em casa também, eu continuo fazendo minhas orações, eu continuo fazendo meu jejum, que eu estou entrando agora em providência com Deus, e estou libertado cada dia mais. Mas é uma luta, não é brincadeira, não é luta, porque Ele está constante ali de testa comigo, né, e com Deus, mas Deus está sempre na minha frente e na minha vida. E cada dia mais eu estou sempre liberto. Lá no hospital, lá, o senhor lá ficou sozinho no hospital? Fiquei sozinho. Passei. Pode mostrar a cirurgia? Aqui. Recebi 15 pontos, né, no estômago. Cirurgia? Foi. E tem 2 meses isso, né, irmão? 2 meses. 2 meses. E ela andava dentro de mim, né? O médico fez a tomografia, mostrou e depois não mostrou mais. Eu fiz tudo, eu fiz tomografia, eu fiz ressonância. Ele queria tanto me levar que quando eu fui para o médico, não dava mais, já tinha subido. Eu não disse, como é que pode ser? Sua primeira tomografia mostrou que você está com uma trombose. Aqui está mostrando que você não está com nada. A sua ressonância, a sua tomografia, seu raio-x não tem nada para mim. Você pode ter perda do rins, mas isso aí não está inflamando nada. Ele escondeu, né? Ele levou para o coração, levou para o pulmão. Em algum canto ele ia me cefar. Mas Deus foi tão maravilhoso que a doença ela voltou para o mesmo lugar e deu uma vitória. Na hora que o médico fez o raio-x, não tinha nada. Não. Aí quando foi para a mesa de cirurgia, o problema o médico resolveu. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas foi uma luta. De pé. Glória a Jesus. E crer e ter fé.
Porque isso é que nos levanta. E graças a Deus eu estou aqui. Porque foi luta e está sendo ainda, né? Mas eu vou me batizar em nome do Senhor e vou ser um filho de Deus. Já sou. Já é. Sou terminei no coração e da minha alma. Graças a Deus. Então, quando ele esteve aqui na sexta-feira, ele chegou gritando. Eu orei. A princípio ele chegou, não aconteceu nada. Aí foi estranho. Aí eu falei, não, o que será isso? Aí começou o culto, eu falei, não vai conseguir ficar. A dor era tão grande que ele ficava para lá e para cá, porque o diabo quer tirar ele daqui de dentro. Aí eu fui e orei. Na hora que eu orei, apareceu aí a pessoa que ele servia, o demônio que ele servia, né? Ele apresentou. Disse que era uma legião. Eu falei, só que eu não quero falar com legião, eu quero saber quem é a pessoa que manda em tudo aí. Aí ele se apresentou. Naquela hora, ele fez uma aliança com Deus. Ele se ajoelhou e eu falei, você aceita Jesus como Senhor Salvador da sua alma? Ele disse aceito. Aí o inimigo, ele ficou bonzinho. Daqui a pouco eu comecei a pregar, voltou a dor. Eu falei, o diabo voltou de novo. Aí eu falei para o inimigo, eu falei, você sabe que uma vez que a pessoa faz uma aliança com Deus, você não pode mais tocar nessa pessoa. Aí ele disse, eu sei. Eu falei, então você vai embora. Aí ele disse, eu vou. Mas se ele sair da presença de Deus, eu mato ele. Eu falei, então fica combinado assim. Enquanto ele estiver na presença de Deus, você não toca mais. Mas se ele sair, você não entrega na tua mão. Foi esse o acordo que eu fiz aqui. Aqui estava no tio o irmão Adilson, né, irmão Adilson? Foi testemunho disso, o irmão João. A irmã Duda também estava aqui. A irmã Eliette estava aqui. Todos presenciaram o ocorrido naquele dia, né? O milagre que Deus fez na vida do Claudemir. Aliás, eu digo para ele, você tem duas datas de aniversário. Você tem o dia que você nasceu e o dia que você entregou sua vida para Jesus. Porque o inimigo estava determinado a destruir a vida dele. Mas Deus tem mais poder do que o diabo, do que Satanás. Então não tem nada que você não consiga. Só depende se você vai determinar isso dentro de você e vai fazer por onde o milagre vai acontecer. Amém. Deus ele faz, mas depende mais de mim, só de mim e não de Deus. O milagre depende de mim, não depende de Deus. Porque se eu querer uma coisa de Deus, mas eu não fizer nada, Deus não vai poder fazer nada. O problema é que as pessoas elas querem muitas coisas, mas elas ficam esperando Deus descer e dar para elas. E Deus não faz assim. Deus, ele ensina você a pescar. Ele ensina você a fazer, para que você aprenda a ter experiência com Deus em todas as lutas, seja elas qual seja. Então, meu irmão, quem fez isso na tua vida? Deus. Jesus Cristo fez isso na tua vida? Diga obrigado, Jesus. E aplauda mais uma.